Boa tarde, o seu nome? Maria Virgínia. Pronto. Foi professora? Fui professora aqui, nesta freguesia. De Jô? De Jô, desde 1955. Fui professora cá 40 anos. E tal a experiência de ser professora em Jô? Foi boa, foi ótima, porque as crianças dessa altura não se comparavam com as de hoje, não é? Eram muito mais dóceis, muito mais humildes, e também o meio, não é? O facto de serem pais e crianças da aldeia fazia com que era muito simples manter a ordem tanto dentro da sala de aula como mesmo nos recreios, não é? Portanto, toda a memória que eu tenho desse tempo é de que nunca foi preciso nem incomodar-me, digamos assim, nem entrar em conflitos, porque as crianças obedeciam, não é? Obedeciam, sem ser preciso nem obrigá-las, nem castigá-las, nem... Não, a professora dizia e os meninos faziam. Portanto, dessa altura eu tenho realmente saudades, porque agora as coleguitas mais novas que eu, todas se queixam de que o mal não é ensinar, é ter espaço dentro da aula para ensinar, porque durante a maior parte do tempo têm que estar a acalmar e a ver se conseguem ser ouvidas. Corretíssimo. Ora, eu não tenho nem sequer memória de tal coisa, não é? De maneira que, enfim, que os tempos mudaram muito e também os hábitos. De um modo geral, os pais, quando vinham entregá-los na primeira classe, diziam assim: olha, professora, a senhora pode puxá-lo quanto quiser, que ele é esperto. E normalmente os pais não se enganavam. O mesmo pai, isto aconteceu mais do que uma vez, mas estou a lembrar-me de um dos pais, da mesma família, o mesmo pai, traz-me depois 2 gêmeos e diz-me assim: olha, senhora professora, estes não vão lhe dar mais trabalho, porque não são vinho da mesma pipa. Não tem nada a ver com o outro. E na realidade, o primeiro, a quem ele dizia que realmente não me ia dar trabalho, era um miúdo muito, muito esperto, muito acima da média. E os outros, coitados, lá foram, mas eram alunos médios, não é? Mas quer dizer, os pais também colaboravam. E o professor, quando ele não cumprir, faça favor, castigue-o. Ora bem, é precisamente a antítese daquilo que se passa hoje. Hoje, um menino, se um professor, enfim, tem a infelicidade de dar um estalo a um menino, ou ainda menos que isso, já está lá o pai e a mãe, E um processo. inclusivamente, a agredir o professor dentro da aula. Ainda tenho colegas a queixar-se disso. Aqui em Jô, de facto, este era um centro escolar, ou um espaço escolar muito, muito grande. Era um espaço escolar bastante grande, porque tínhamos 4 salas de turmas da instrução primária, onde realmente tínhamos recenseados os tais 150 alunos, 140, conforme os anos. E de facto... Depois tínhamos ainda talvez uns 20 ou 20 e poucos na pré-primária. E depois quando a televisão começou a dar a telescola, eu tinha sempre muita pena quando os meus alunos chegavam à 4ª classe de me despedir deles. Parece que me estava a despedir dos filhos, não é? E muitas vezes eu não queria chorar diante deles, mas os olhos ficavam rasos d'água. E sempre que podia, e algumas vezes consegui, escrevia para A, para B, para C, para ver se aqueles alunos, enfim, se evidenciaram que eram realmente
boas cabeças, conseguiam alguma ajuda para continuar os seus estudos. De maneira que, quando vi a telescola, fiquei encantada. E não descansei enquanto que não pus aqui ainda no tempo em que não era oficial, era particular, mas foi à minha custa que eu pus e tinha, portanto, também 2 turmas, uma turma do primeiro ano, outra do segundo ano, da telescola. Portanto, esses já são excedentes dos tais 150 ou mais ou menos que eu há bocado referi. O tipo de brincadeiras que na altura se brincava em termos de espaço escolar? Brincadeiras no recreio? Era mais difícil, porque eu, assim, propriamente desporto, pouco ou nada sabia. E as turmas que eu tive quase sempre foram de rapazes. Os rapazes pediam, Sr. Professor, venha lá ao recreio, a senhora é que vai ser, como é que se chama lá o árbitro. Vai ser o árbitro do jogo da bola. E eu dizia assim, não, mas não há um de vocês mais qualificado que possa fazer isso, porque eu não fazia ideia nenhuma. Não, queríamos que desse, Sr. Professor. Bem. Então eu começava por pegar lá no apito e por lhe dizer assim, vamos fazer um jogo de pessoas sérias. Não vai agora aqui haver faltas de A, nem faltas de B, porque o nosso jogo não interessa que ganhe ou não ganhe. O que interessa é que joguemos, é que estejamos aqui divertidos. Portanto, portem-se bem, porque eu não ia distinguir quem é que fazia falta ou quem não fazia. De maneira que daí a bocado vinha um senhor professor, então olha aquilo fez uma falta. Eu assim, então digam-me que não faça. Anda cá, não faças mais faltas. Ora bem, e eu estava ansiosa que o jogo de futebol acabasse, porque na realidade sabia que estava ali a fazer uma fraca figura. Mas eles sentiam-se mais acompanhados se eu estivesse presente. Mas a maioria deles, ou quase todos, o seu encanto e o recreio era constituído por um desafio. Desafio ou não, um jogo de futebol. Era o principal. Em termos de relevância dos alunos, disse que de facto eram fundamentais para si. Tem assim alguma história de algum que se destacou em termos de futuro? Queira aqui contar alguma história? Sim, tenho. Algum que tenha, que chegou aqui extremamente rebelde, não é? E que depois se transformou com a própria escola e consigo e que cresceu como pessoa e depois, hoje em dia, se calhar, diz assim, professora... Havia colegas aqui que me diziam assim, olha, eu tenho lá um aluno que eu não consigo que ele se sente e não consigo que ele faça nada. E todas as vezes que eu chamo do recreio, ele anda em cima do telhado. E se tu não te importasses, eu mandava-te para ti. Mas porquê? Eu é que tenho... é que contigo eles acalmam mais e não sei o quê, de maneira que recebe-o lá e não sei o quê. Pronto, então esse mais rebelde ia para a minha sala. E depois lá deu-lhe fazer o discurso e não sei o quê, enfim, uma vez ou outra lá ia, outra vez ao telhado. Então tu que foste fazer ao telhado? Senhor professor, há lá ninhos, mas deixas ficar, porque não vais tirar os ninhos todos do telhado. E aos poucos, não é? Acabavam por deixar de ir aos ninhos e acalmavam mais um bocadinho, não é? Uhum. Mas também tive uma aluna, porque os alunos que frequentavam aqui a escola eram de alguns bairros, não é? Uhum. Estava aqui no bairro do Banho, no Veinho, Rio, a Boleira,
Castelo. Agora o Castelo fica bastante desviado. E os meus eram muito pequeninos. Eles vinham a pé, não viaram? A pé. E vinham a pé e eu a pé. E na altura havia pinhais muito densos de um lado e do outro do caminho. Portanto, muitas vezes as crianças diziam que tinham visto lobos, que tinham medo dos lobos, etc. E uma dessas meninas que vinha, que veio para a primeira classe, pequenina, olhos muito grandes e tal, não saía da janela. Ó Joaquina, senta-te. Sentava-se 5 minutos e o bocado estava à janela. Mas, eu comecei-me a interrogar o que será, porque não será, e depois pensei, com certeza, a casa dela não tem janela. Ficou pasmada, ficou admirada com a janela dali. E então, quer dizer, deixei passar uns tempos, de maneira a que ela realmente usasse da paisagem, visse realmente o que era estar à janela, para depois começar a ficar sentada, mas foi um bocadinho demorado até que realmente se sentou para fazer alguma coisa. Outro miúdo lá do Castelo também foi engraçado, porque chegou aqui um miúdo muito bonito, muito pestanudo, esse não me lembro o nome dele, ainda pequeninos que não chegavam com os pés ao chão, não é? Eu esses achava-lhe imensa graça porque apetecia-me sentá-lo no colo e dizer assim, olha, ainda é cedo para começarmos as letras. Mas era preciso, portanto, o rapaz lá estava sentado e tal, e eu disse assim, vá, então agora vamos fazer aqui no quadro, com o dedo, molha-se aqui o dedo neste giz que está aqui espalhado, e depois fazemos coisas no quadro, cada um faz o que quiser. Agora, os que já fizeram com o dedo, podem pegar no giz e fazer também os bonecos que entenderem. Depois, no dia seguinte, assim, hoje já vai ser diferente. Vou dar uma folha a cada um, e os meninos têm aqui o lápis, e cada um no seu papel. Olha, fizeste aquele risco engraçado e tal. Pronto, quem já fez pode ir lá fora. Começaram a sair. E ele lá ficou, estava assim, ainda não tinha pegado no lápis, não tinha feito nada, e eu de vez em quando passava lá e dizia, então, ficava mesmo. Depois dos colegas começaram a ir para o recreio, eu disse, olha, tu não queres ir ao recreio, não me fizeste nada. Pois não. Então não me pegaste no lápis? Pois não. Então, por que me pegas? Porque eles andaram na pré. Era a pré-primária. E a mim nunca me deixaram ir para a pré. Eu agora não sei pegar no lápis. Era a revolta dele contra o facto de não ter frequentado a pré-primária. Mais alguma história, só para concluirmos, mais alguma história que queira aqui deixar como testemunho ou para memória futura relativamente a algum aluno? Não, tive alunos muito espertos, muito inteligentes. Era desses que eu tinha imensa pena que me continuassem os seus estudos, não é? As oportunidades eram diferentes, tive, não é? por exemplo, um que quando chegou à minha turma, ele vinha do Brasil. Veio ele, os irmãos e a mãe. O pai ficou lá. E a mãe veio-me dizer, olha, ele lá era bom aluno e tal, mas agora viemos e eu gostava que ele fizesse a 4ª classe com o senhor e tal. E o miúdo vinha realmente com alguma escolaridade, mas com um bocadinho de desencontro entre os nossos programas e os deles, não é? Mas, enfim, via-se o miúdo realmente avançar e no fim do ano era dos melhores alunos. Depois, quando fez a 4ª classe, demonstrou que realmente era um bom aluno, era uma boa cabeça e muito interessado.
E eu consegui arranjar-me com um irmão franciscano? dos maristas. Com um irmão dos maristas, que era nosso amigo, consegui mandá-lo para lá. E o miúdo continuou a ser um bom aluno e mandava-me as notas, tudo. Nessa altura os seminários não deixavam vir às férias todas, não é? E eu mandava-me as notas dos segundos períodos, de 9, de 20. Entretanto, o pai, que não era, acho que nem era um bom marido, nem era um bom pai, de repente lembrou-se de mandar ir outra vez a família toda para o Brasil. E eu disse à mãe que tinha muita pena, e porque é que eu não deixava falar, de ficar. O pai não deixa, o pai não deixa. Pronto, então o miúdo lá foi. E quando chegou ao Brasil, apresentou-se-lhe realmente uma vida difícil, porque o pai, por um lado, queria lá a família, mas por outro lado, não dava atenção nem sustento. Então, o rapazito entregou-se e era mais ou menos com o dinheiro dele e com o que a mãe podia ganhar que sustentavam a casa. Ele nunca deixou de estudar. À noite matriculou-se e tal. Mais tarde recebo uma carta dele com uma fotografia dele e a noiva, tinha casado, já tinha tirado curso em engenharia e tudo que sou devo à minha professora. De maneira que fiquei comovida até às lágrimas, claro. Professora, muito obrigado por partilhar conosco. Muito obrigado. Tenho que agradecer. Obrigado. Pronto, já está. Obrigado por tudo.